Daí, pessoal, mais uma resolução. De acordo com os números divulgados pela Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, já há no país 91 celulares em cada grupo de 100 pessoas. Entre as várias operadoras existentes, uma propõe o seguinte plano aos seus clientes: R$ 25,00 mensais para até 40 minutos de conversação mensal e R$ 1,00 por minuto que exceda o tempo estipulado. Qual dos gráficos a seguir corresponde aos possíveis gastos mensais Y em reais de um cliente dessa operadora de celular em função do tempo X utilizado em minutos? Bom, então aí uma questão de interpretação gráfica, né? Identificar qual o gráfico que retrata a situação descrita no enunciado. Então diz que essa operadora aí estabelece um valor fixo de R$ 25,00 para até 40 minutos de conversação. Então vou anotar isso, ó. Eu tenho aqui um custo de R$ 25,00 para até 40 minutos. E aí diz que existe um custo extra, né? Além dos 25, de R$ 1,00 por minuto. Quando? Quando exceder, no tempo que exceder os 40 minutos. Dá para dizer que esses 40 minutos funciona como se fosse uma franquia. Tu paga R$ 25,00 e tem direito a 40 minutos. Então, se tu usar 38 minutos, paga R$ 25,00. Se tu usares 10 minutos, paga R$ 25,00. Se tu usares 40 minutos, paga R$ 25,00. Mas se usar 41 minutos, olha só, se tu utilizar, por exemplo, 41 minutos, o que vai acontecer? Tu vais pagar R$ 25,00 dos 40 minutos e mais R$ 1,00 do minuto que excede aos 40. E aí tu vai pagar uma conta de 26. Se tu usar, por exemplo, 50 minutos desse plano, tu vais pagar de novo os 25, que corresponde a 40 minutos, e vais pagar mais 10 minutos, ou seja, vai pagar mais R$ 10, já que é R$ 1,00 por minuto a mais. E essa conta resulta em R$ 35,00. Então é mais ou menos isso que está acontecendo nessa situação em relação a essa operadora. E aí então eu preciso identificar o gráfico que conduz, né, ou que retrata essa situação. Bom, então eu penso que R$ 25,00 ficará como valor fixo até o tempo de 40 minutos. Então nota que essa letra A aqui não pode ser. O que está acontecendo na letra A? Está acontecendo que eu parto de R$ 25,00, quer dizer, mesmo que eu não use nada do celular, eu já vou pagar 25, e a partir desse 25, à medida que eu vou usando, vai aumentando. Então nota que eu já vou aumentando o meu pagamento acima de R$ 25,00 logo no primeiro minuto aqui, ó. No primeiro minuto de uso já vou pagar mais. Então antes dos 40, né? E aqui eu estou vendo que esse R$ 25,00 ele é fixo até 40 minutos. Então essa letra A não pode ser, porque está me dizendo que eu tenho já um acréscimo no valor já nos primeiros minutos. Então letra A não pode ser. Eu vou para a letra B. A letra B eu tenho um valor fixo, ó, de 25, nota que está paralelo ao X até 40, e depois eu tenho acima de 40 um valor crescendo na despesa da conta, ou seja, no valor da conta à medida que eu vou usando. Faz sentido. Inclusive, por sorte, olha só, quando eu aqui, ó, fiz o cálculo de 50 minutos e eu tive um custo de R$ 35,00. Observa que, por coincidência, ó, que quando eu usei 50 minutos, eu tive aqui o custo, ó, de R$ 35,00. Então esse gráfico tem tudo para ser a resposta. Eu vou deixar uma marcação aqui por enquanto e vou analisar os outros.
Letra C. Bom, letra C também me dá um custo fixo, né? Um custo de R$ 25,00 até os 40 minutos. Só que aí, depois de usar os 40 minutos, o que acontece com o valor da conta? Vai ficando aqui, ó, menor, vai diminuindo, inclusive entrando aqui, ó, numa região de Y, numa região de custo, né? Uma região de custo negativo. É como se a operadora devolvesse o dinheiro para o cliente quando ela passasse a gastar mais de 50 minutos. Né? Então, ela até 40 ela paga 25, depois entre 40 e 50 esse valor de 25 vai se reduzindo até chegar a zero em 50 minutos. Então, se usar 50 minutos não paga nada. E acima de 50 minutos eu tenho um valor devolvido pela operadora. Então, uma situação também bem diferente do que está sendo retratado no problema. Na letra D, bom, na letra D eu já parto do R$ 25,00 com 0 minutos de uso, e esse valor vai decrescendo à medida que eu vou usando. Né? Também não é isso que tem no problema. Eu tenho um valor fixo de R$ 25,00 até 40 minutos, e aí depois vai aumentando o valor da conta na medida do uso. Essa aqui não, esse gráfico D já me diz que eu parto de 25 e vou ter uma redução de valores à medida que eu vou usando, inclusive aqui provavelmente, né, zerando a conta nos 40 minutos. Quer dizer, se eu usar 40 minutos eu não pago nada, e se eu continuo usando, olha só, eu tenho aqui a formação, ó, de um segmento na parte negativa do Y, que é o custo. Então eu vou ter um custo negativo, ou seja, a operadora também vai fazer devolução de valor. Então também não é o gráfico que se adequa ao corpo da questão. E a letra E diz que eu tenho um valor inicial de R$ 25,00 para 0 de uso, e esse valor já começa a crescer. Então eu vou tendo um crescimento no valor da conta até 40 minutos, e depois dos 40 minutos, sim, aí o valor fica fixo em R$ 35,00. Bom, até poderia ser, né, essa situação aqui não é uma situação estranha, né? Não é uma situação, vamos dizer assim, inadequada para um plano ou improvável. Né? Eu posso ter um plano assim, eu parto de R$ 25,00, esse valor vai crescendo na medida do uso, dos minutos até 40 minutos. A partir de 40 minutos, então, eu tenho custo livre aqui, ó. Eu tenho minutos livre ou tempo livre para uso, e aí não passa de R$ 35,00 essa conta. Então essa conta ela fica limitada, ela vai ter um gasto limitado entre 25 e R$ 35,00. Eu não vou gastar nem menos de 25 e nem mais de 35. Isso poderia existir, né? Não seria uma situação totalmente absurda, mas para o enunciado da questão não é verdadeiro. Isso não reflete o corpo da questão. E aí eu volto para a letra B e confirmo realmente a letra B foi aquela que melhor, ou foi aquela que realmente representa a situação. Eu tenho aqui um custo fixo de R$ 25,00 para uso até 40 minutos, e a partir dos 40 minutos eu tenho um aumento proporcional do preço em relação ao tempo de uso, ok? Então realmente se confirma a alternativa B. Eu espero que essa resolução contribua com os seus estudos. Fica aí o meu forte abraço, agradeço pela visita e até a próxima.